Graça e paz, irmãos. Vamos abrir a palavra na primeira carta de João, capítulo 2, verso 6. Vamos ouvir a palavra. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Que Deus nos ajude a compreender a palavra, que Deus revele a palavra dele, que que a palavra de Deus se cumpra em cada um de nós, em nome de Jesus. Quem diz que está em Cristo deve também andar como ele andou. Provavelmente, irmãos, o apóstolo João notou uma incoerência em alguns. Havia gente que tinha um discurso bonito, mas não tinha a realidade. Tinha gente que só dizia, mas não experimentava o poder de Deus, o poder da palavra na vida. Então ele diz aqui: aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Vamos levantar algumas questões, algumas perguntas nesta noite. A primeira é a seguinte: o que significa estar em Cristo? Porque ele diz: quem diz que está em Cristo, né? Aquele que diz que está nele. Então, o que significa estar em Cristo? Estar nele. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo novo se tornou, tudo se fez novo. Então, é muito importante compreendermos o que significa estar em Cristo. Tem um texto que me ajudou a entender melhor o que significa estar em Cristo. E o texto que me ajudou, eu vou ler aqui para os irmãos. Jesus disse, são palavras do próprio Jesus: e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Todos atrairei a mim. Então, no período da crucificação de Jesus, antes da sua morte, ele fez isto que ele prometeu. Ele nos atraiu, ele nos enfeixou em seu corpo, ele nos incorporou nele, nos identificou, nos colocou nele pelo poder do seu amor que nos atraiu, nos fez entrar nele naquela cruz. Então, irmãos,
Eu creio que a partir desta atração, não é? Da atração em diante, nós estamos em Cristo em qualquer situação, em todas as circunstâncias. Então, eu creio que é aqui. Quando Jesus nos atraiu, a partir da atração, nós estamos em Cristo, né? Em qualquer circunstância. A partir do momento em que Jesus nos atraiu, nos colocou nele, nós estamos em Cristo. E podemos desfrutar dos benefícios de estarmos nele, né? Então, morremos com ele, ressuscitamos com ele estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo, né? Então eu participei da morte com Cristo, participei também da sua ressurreição, e Cristo vive agora em mim, a sua vida. É tão profundo esta questão de estar em Cristo, irmãos. Resumindo, eu diria o seguinte: estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, né? Então aqui nós temos a base, né? A base do estar em Cristo Jesus. Eu nele, crucificado com ele, morto com ele para o pecado, ele em mim para viver a vida nova, para viver a vida dele, que é uma vida justa e santa, é a vida de Deus, é a vida eterna, a vida espiritual, a vida do Espírito, a vida de Deus. Ele está em nós, ele vive a sua vida em nós. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Irmãos, não basta dizer que está nele, não basta dizer que está em Cristo, tem que provar que está nele. E a prova é esta: devemos andar como ele andou. O padrão de Deus é Cristo, e Deus não rebaixa o seu padrão. Tem que ser como Cristo, tem que andar como ele andou. Como foi que Cristo andou? Como que Cristo andou? Mentindo? Com sacanagem? Jesus andou com safadeza, com fofoca, amargurado. Jesus andou pecando, irmãos? Não. Ele não fez injustiça com ninguém. Ele não corrompeu ninguém, irmãos. Ele não corrompeu ninguém com o seu comportamento imoral, com o seu comportamento pecaminoso, nem com ensinos deturpados. Jesus não enganou ninguém. Ele não tirou vantagens de ninguém. Ele agiu honestamente com todos. A sua santidade era reconhecida por todos, até mesmo pelos demônios. Os demônios
eles reconheceram a santidade, a vida limpa, justa e santa do Senhor Jesus Cristo, a vida imaculada de Jesus. O que queres de nós, Jesus Nazareno? Foi o que o demônio disse para ele: vieste para nossa destruição. E ainda reconheceu o poder de Jesus, que tem poder para destruir qualquer coisa e para salvar também. Conheço a ti, aqui é o demônio dizendo para ele: conheço a ti, sei quem tu és, o Santo de Deus. Marcos capítulo 1, o verso 24, que eu já li. Jesus não foi um escroque, um safado, caluniador, um traidor, mentiroso, desleal, ganancioso, alguém que vivia atrás de dinheiro, aproveitador, impuro, injusto. Não. Veja o testemunho do próprio Deus a respeito de Jesus. O apóstolo Pedro diz, pelo Espírito de Deus, na primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 22. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Jesus viveu o amor. Quem pratica o amor não pratica o mal. Quem pratica o mal não pratica o amor. Então, quem diz que está nele, se você diz que está nele, também deve andar como ele andou. Você viu como ele andou? Quem pode andar como ele andou? Quem pode andar como ele andou? Ninguém pode andar como Jesus andou. Andar como Jesus andou, só Ele mesmo, irmãos. Só Ele pode andar como Ele andou. Só Jesus. Mas essa é a ideia do Evangelho que eu conheço. A ideia do Evangelho, né, o projeto do Evangelho é o seguinte: estou crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive. Você está notando? Aqui você está saindo de cena. Você morreu, eu estou crucificado com Cristo. Não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo vivendo em mim, não mais eu, mas Cristo em mim. É o viver dele em nós e através de nós. Irmãos, Cristo está vivendo novamente na terra através de mim. Jesus está vivendo de novo na terra através de mim. Ele vive em mim e Ele está então vivendo em mim, através de mim, manifestando a vida dele. É o andar dele através de nós. O viver de Cristo em mim
garante um andar como ele andou, garante um andar fora do pecado, né? Não viver no pecado é o viver de Cristo em mim. Jesus Cristo venceu o pecado do mundo. Quando ele viveu aqui, ele não pecou. O texto sagrado nos disse que ele não pecou. Então Jesus, ele venceu o pecado no mundo, ele venceu o pecado na cruz, porque todo o pecado foi colocado nele, e ele morreu, e a sua morte foi a grande vitória sobre o pecado que estava sobre ele. E ele venceu também o pecado na ressurreição, porque ele ressuscitou sem pecado. Ele ressuscitou, ele não tinha cheiro de corrupção, de contaminação nenhuma. Ele ressuscitou santo, como santo ele é, puríssimo. Então ele venceu, e agora ele vive em mim. Eu creio que Jesus vive em mim, porque a palavra me garante que ele vive em mim, e eu não tenho dúvida nenhuma que ele vive em mim. Então Jesus vence o pecado vivendo em mim. O próprio Jesus vive os seus passos através de mim, seus passos fora do pecado. Portanto, irmãos, que ninguém venha com evasivas para justificar o pecado na sua vida. Não tem como justificar o pecado na sua vida, se é que você está confessando e crendo que está em Cristo Jesus. Você crê que Cristo vive em você, ou só diz? Aqui está a questão. Você crê que Cristo vive de fato em você, ou você só diz? É só discurso, é só frase de efeito. Tem muita gente que só diz, mas não tem a realidade. Você está em Cristo de fato? Então a vida de Cristo, o viver de Cristo em você é também um fato inegável, inegável até pelos demônios. Então, caso Cristo não está em você, então peça a Deus fé para crer sua morte, ressurreição com ele naquela cruz. Assim, Cristo viverá em você e viverá uma vida fora do pecado. Na cruz, irmãos, lá na cruz terminou a minha vida pecaminosa, encerrou o meu viver egoísta, e ali a minha história com o pecado teve um fim cabal e definitivo. A cruz representa o meu fim. O meu fim é o começo de Cristo em mim. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. O único viver que conta para Deus é o viver de Cristo em mim. Quando eu sou a fonte da minha vida, a fonte do meu viver, esse viver é inútil para Deus. Você pode ter muitas realizações, mas para Deus não valem nada. E também não são contadas nem consideradas por Ele, por Deus.
O que vale para Deus é o que Cristo vive em você. O que Deus conta, o que Deus considera, é o que Cristo vive em você. E quer saber mais de uma coisa? O que conta para o diabo é o que Cristo vive em você. O diabo não tem medo de você. Ele não tem medo de você. Você não aguenta com ele. Agora o diabo tem medo. A única coisa que o demônio teme em você é a vida de Cristo. É Cristo. É o Senhor. É Ele. Irmãos, então o povo de Deus é conhecido não por sua relevância. Tem crente que quer ser conhecido, quer ser reconhecido na sociedade pela sua importância, pela sua relevância, pelas suas realizações, obras grandiosas. Não, o povo de Deus é conhecido pela manifestação da vida de Cristo em nós, Nós somos conhecidos pela manifestação da vida de Cristo e pelo testemunho do Senhor em nós e pelo testemunho da palavra de Deus, não é? Foi por causa dessa identificação, eu nele, ele em mim, ele no Pai e eu nele, no Pai também. Foi por causa dessa identificação tão profunda com Cristo que os primeiros seguidores de Cristo foram apelidados de cristãos. Atos capítulo 11, verso 26. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Você vê, era tão grande a identificação com Cristo que os discípulos pela primeira vez foram chamados cristãos. O termo surgiu para designar os seguidores de Jesus, seus discípulos. O vocábulo cristão, irmãos, hoje não tem o mesmo significado, o mesmo peso. A palavra cristão hoje é uma palavra desgastada, não tem significado, não é? Não tem o mesmo significado de quando surgiu esse nome. Infelizmente, com o tempo, o nome cristão perdeu o seu significado e é geralmente utilizado para descrever alguém que é religioso, alguém que é adepto da religião cristã. E muitos se consideram cristãos porque vão à igreja. Você não é assim não, né? Você não se considera cristão porque você vem à reunião. Então muitos se consideram cristãos, Muita gente se considera cristão porque frequenta, porque se considera uma pessoa boa, porque ajuda outras pessoas,
então por isso acha que é cristão. Mas não é. Nada disso pode fazer de você um cristão. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Se não for assim, meu irmão, não somos cristãos, coisa nenhuma, né? Então, cristão é aquele que é portador de Cristo, né? O cristão é o porta-joias, e Cristo é a joia de grande valor. O cristão tem em si a vida de Cristo, e esta vida se manifesta nele e através dele. Numa leiteira você põe leite, né? Numa chocolateira você coloca chocolate. Evidente? Num cristão, Deus coloca Cristo. O cristão é aquele que tem em si a vida de Cristo, tem em si, tem no seu interior o próprio Cristo, né? Então, irmãos, aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Andar como Cristo andou não é apenas difícil, é impossível. Mas quando cremos, nossa morte, nossa ressurreição em Cristo, Ele próprio vem viver em nós a sua vida. O Filho de Deus vem viver em nós. Isto é algo que precisamos crer, irmãos. Amém?